conseguir organizar melhor e mais rápido as tuas finanças, a tua vida financeira, ok? Como objetivo é te dar o caminho, é te mostrar o caminho para você se organizar e realizar e conquistar. É isso que eu tento entregar para os meus alunos, as possibilidades de conquistar os sonhos, de realizar aquilo que é o aluno que você, no caso, deseja. Tá? Então, anota isso, memoriza e se ficar com dúvidas no que eu vou falar, por favor, me pergunta, ok? Então, vamos lá. O que seria o SPIN? S é a situação, P problema, I implicação e N necessidade. Qualquer dificuldade que você tiver, seja profissional, emocional, material, financeira, espiritual, qualquer situação, qualquer área da tua vida, criou um desconforto, então é uma situação que precisa ser resolvida. Se tem uma situação que precisa ser resolvida, você tem um problema, ok? Se tem um problema, esse problema ele causa alguma coisa que não é bom, como se fosse um espinho ali te incomodando. E aí você precisa resolver, você tem uma necessidade de resolver esse espinho. Tá? Esse é o resumo do espinho. Em uma situação real, que seria? Imagina que você está desorganizado financeiramente. Tá aquela bagunça, você não sabe quanto ganha, você não sabe quanto gasta, você não sabe suas despesas variáveis, você não sabe, talvez você não sabe nem quanto ganha, normalmente para quem tem renda variável. Então isso é uma situação. E qual o problema disso? O problema é que você não está sabendo para onde está indo o teu dinheiro. Você precisa resolver isso. Você precisa saber por exemplo, a maior despesa que leva renda tua. É aluguel? Por exemplo, financiamento de carro? Tá? Então, o problema é organizar as finanças. Para resolver o quê? O descontrole, a falta de gestão das minhas finanças, que é a situação. Então, você identifica a situação e tenta resolver o problema. Como? Como resolver a desorganização? Esse é o problema. A implicação desse problema. A implicação é que você não vai saber quanto vai poder separar, como a gente já falou, para um objetivo. Você não vai saber quanto você vai poder separar para ajudar alguém. Se alguém pedir uma ajuda, como é que você sabe quanto vai poder ajudar? Você não vai poder saber quanto você tem para dizer um sim para um amigo quando ele chamar para sair. Isso é uma implicação. O descontrole ele causa essas incertezas na tua vida, ok? Essa é a implicação. E qual a tua necessidade? A sua necessidade é se organizar. A sua necessidade é criar uma solução para essa situação, ok? Outro exemplo. Imaginemos uma situação onde você está doente, ok? Onde você está doente. Você está sentindo dor de cabeça. Essa é a situação. Qual o problema? O problema é a dor de cabeça, é um incômodo, certo? A implicação é um incômodo. E qual a necessidade? Tomar algum medicamento para que essa situação do desconforto na cabeça, a dor de cabeça passe, certo? Então, qual a tarefa para esse método SPIN? É você parar depois da aula, em outro momento, e entender realmente qual a tua situação. Em que momento você está? Será que eu estou no momento de sair, embora tenha a pandemia aí, mas será que eu estou naquele momento de gastar todo final de semana, de gastar toda noite, de comprar aquilo que eu realmente quero? Ou será que eu estou no momento de frear um pouco os meus gastos, entender que eu preciso poupar, eu preciso começar a investir? Ok? Então, pensa nisso, faz essa avaliação. Coloca aí a tua situação, vê qual é o teu problema, qual a implicação na tua vida e qual seria a real necessidade ou como deveria ser o cenário
atual para a tua vida, ok? Como você gostaria que realmente estivesse hoje. Isso nos leva a um ponto que é o seguinte, que é o que eu postei lá no grupo, autossabotagem. Quando você se autossabota, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é inconsciente, ok? Na maioria das vezes é inconsciente, você está criando um problema, você está no meio de uma situação e tem um problema que você não sabe. Por exemplo, as crenças limitantes, que a gente vai falar ainda na mentoria. Talvez para você ter dinheiro seja errado. Talvez para você ser rico seja pecado, seja injusto diante daqueles que não têm, certo? Isso é uma crença limitante. E aí você vai se auto-sabotar. Sobrou um dinheiro, eu vou gastar porque eu não tenho para que juntar. Eu vou gastar porque eu não tenho necessidade de ter dinheiro na poupança, ok? Dificuldade de priorizar objetivos. É um problema de autossabotagem. Se você não consegue pensar na sua versão do futuro, você está se auto-sabotando, porque quando chegar lá na frente, você vai precisar de ter reserva de financeira, só que você não priorizou isso. Então, a falta de priorizar os objetivos, a dificuldade, é uma autossabotagem. O que é mais importante para você? É viver bem hoje, se limitando a alguns gastos, ou viver ruim lá na frente, sem ter de onde tirar o dinheiro? Para comprar muitas vezes alimento, para pagar moradia se você não tiver moradia. Ok? Existe uma estatística que apenas 1% dos idosos não depende de ajuda de ninguém na terceira idade. 99% depende da família, depende de amigos, depende da caridade. Ok? Então, precisamos pensar nisso. Precisamos deixar de nos auto-sabotar. Não saber o que quer, falta de autocontrole, medo da mudança, ok? Muita pressão durante a infância. Isso são pontos de autossabotagem. Então, você precisa identificar essas situações e resolver esse problema na tua vida, ok? Se tiverem pergunta, pode enviar aí no chat. Se tem alguma. Não, ok. E aí a gente chega no guia PCI, tá? E o que seria esse guia? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Para onde vocês estão indo? Vocês sabem qual o destino final que vocês querem chegar? Se vocês sabem esse destino, o caminho que vocês estão trilhando é o caminho certo? É o melhor caminho? Qual a estratégia que você tá desenhando para chegar nesse teu objetivo no final dessa jornada? Ok? Então, esse é o guia PCI que eu desenvolvi também, tá? Como eu falei lá no grupo, praticamente tudo da mentoria sou eu que desenvolvo ao longo dos estudos, das observações, ok? Então, esse é um guia para que você possa acertar no seu caminho. Claro que o foco é você realizar e conquistar os seus objetivos, que é esse o nosso propósito. Então, aqui a gente tem o ciclo do planejamento, ok? Ciclo do planejamento. Esse é o guia PCI que você também pode anotar e estudar com mais tempo depois. Primeiro ponto é o plano, ok? Você precisa definir o seu plano, o plano de realizar aquele sonho que você quer. Qual o seu sonho? Qual o seu maior desejo? Qual o seu anseio de vida? Você precisa ter isso claro na sua mente. Então, se o seu sonho é comprar, sei lá, um apartamento, por exemplo, se o seu sonho é comprar um carro daqueles topadão, ok, beleza, esse é o sonho. Mas qual é o teu plano para isso? Wellington, meu sonho é sair das dívidas, é quitar todas as dívidas, é ter paz em relação às minhas finanças. Beleza, esse é o sonho. Qual o teu plano para isso?
Você precisa pegar um papel e desenhar as possibilidades. Quanto é a tua dívida ou as tuas dívidas? Qual o valor dos juros? Qual que tem maior juros? Quais eu consigo renegociar? Qual a melhor renegociação para essa dívida? Ok? Então, isso é um plano. E não simplesmente. O que é que ocorre muito, tá? Isso conversando com os clientes. As pessoas normalmente têm dívidas e vai na intuição. Ah, esse mês eu pago esse, mês que vem eu pago esse, não pago nada. Enfim, é um desespero total. Não tem um plano e não segue um caminho para resolver esse problema. E o final disso é que você pegou todos os limões ali e fez uma limonada azeda na tua vida. Ao invés de melhorar, você piorou a situação, porque você não tinha um plano. Então, o primeiro ponto do guia PCI é você definir o plano para o teu objetivo, seja ele qual for. Seja ele qual for. Ok? Não sei se você sabe, algumas pessoas sabem aqui da mentoria, mas a gente se mudou para essa casa que a gente está aqui agora há uns 15 dias. Uns 15 dias. Mas lá atrás, ano passado, a gente fez um planejamento para conseguir construir. Então a gente construiu em plena pandemia. Imagina se não tivesse desenhado um plano. Eu tinha um orçamento de casa e tinha um orçamento da construção. E como assim, as saídas eram muitas e saídas altas, porque está tudo muito caro, constantemente ali, todos os dias, eu estava olhando para o meu orçamento da construção, para informar o que saiu, para informar o que saiu do que era planejado. E aí, ao longo do caminho, você vai ajustando o orçamento. Mas eu tinha um plano, eu tinha um caminho que eu escolhi seguir para que a gente conseguisse terminar a construção. Ok? Então, praticamente aí 8 meses depois, a gente se mudou. Mas eu defini o plano para realizar esse objetivo. Eu escolhi o caminho. Só que quando eu escolho o caminho, eu preciso acompanhar. Eu preciso estar próximo ali para saber se esse caminho vai ter pedrinhas, se vai ter espinhos, ok? Se vai ter alguém ali para me puxar para fora desse caminho. Então, no caminho que você escolher para seguir, fica atento. Fica atento para que nada nem ninguém te tire desse caminho, te tire do foco de realizar os seus objetivos. Faça a seleção de quem está ao seu lado. Ah, ele está pedindo para tratar as pessoas com indiferença. Não, eu tô dizendo, eu estou te orientando de que você precisa saber quem está ao seu lado. Há pessoas que vão sempre te puxar para baixo. Vale a pena estar perto dessas pessoas? Até que momento, por exemplo? Há pessoas que, poxa, é tão bom estar do lado delas, porque sempre positivo ali, sempre te ajudando. Quando você está desanimado, traz uma palavra de ânimo. Então, cuidado no caminho que você vai seguir. Porque o final desse caminho é o teu sonho que importa. No final desse caminho é o teu objetivo que está lá. Não abra mão dele e nem deixe ninguém te tirar do caminho. Ok? Então faça o seu plano e escolha o caminho. Quando você estiver no caminho, estiver caminhando para realizar os teus objetivos, fica de olho, acompanha bem o que está acontecendo à tua volta. Não deixe nem você se auto-sabotar. Tá? Isso é algo interessante porque a gente consegue ver quem está à nossa volta que faz algo que é para nos prejudicar, intencionalmente ou não. É interessante porque a gente consegue ver alguma coisa que está no nosso caminho, uma pedra, alguma coisa que pode nos fazer tropeçar. Mas o que é mais interessante e o que muitas, não conseguem ficar atento é que eu mesmo posso ser meu maior inimigo. É que eu mesmo posso sabotar e impedir que eu realize os meus sonhos. Então, vai olhar tudo isso que eu te falei de fatores externos, mas tenha cuidado no que você vai estar fazendo para sabotar o seu sonho.
se você gasta além do que deveria, se você gasta mais do que ganha, se você, é, ao invés, por exemplo, de estar estudando para aprimorar uma habilidade sua que vai te fazer ser promovido, e vai fazer você ganhar mais, passa horas e horas e finais de semana no Netflix, por exemplo. Ah, não é para assistir? Claro, o lazer é bom, o entretenimento é bom, mas qual é o teu objetivo? O tamanho do teu objetivo tem que ser o tamanho do teu esforço, ok? E aí a gente tem que ter essa estratégia. Por exemplo, se a minha estratégia é cortar gastos, né? Reduzir gastos, se a minha estratégia é fazer um curso de aperfeiçoamento, se a minha estratégia é me aproximar de pessoas que têm aquela habilidade que eu desejo para poder aprender, qual a tua estratégia para você ir desenvolvendo ao longo da caminhada para realizar os teus objetivos? Traçou o plano, escolheu o caminho, foca na estratégia. Foca naquilo que vai te ajudar ou que vai te levar mais rápido para o teu objetivo, ok? E aí a gente tem o último ponto, que é o impulso, ok? Esse é o guia PCI, o impulso. O que seria esse impulso? Imagina que você tem um orçamento e sobrou ali no final do mês, tá? No final do mês sobrou R$ 100. Você tem duas escolhas. Uma, ir no shopping gastar aqueles R$ 100 com uma roupa, ou seja lá o que for, ou duas, pegar esses R$ 100 e aplicar naquela reserva que você está fazendo para o teu objetivo. Isso é impulsionar. Quanto mais você impulsionar o teu objetivo, mais rápido você chega nele. Isso a gente vê muito em finanças, por exemplo, em relação aos juros, os rendimentos. Para quem faz investimento em bolsa, por exemplo, tem ali os valores que recebe das empresas, né? São chamados os dividendos. Então, eu posso pegar esses dividendos e gastar, porque é meu, eu ganhei com a aplicação nas ações, por exemplo, ou eu posso pegar esses dividendos e reaplicar nas ações. Então, eu vou comprar mais e vou aumentar a minha participação naquela empresa. Ou seja, eu estou dando um impulso, eu estou impulsionando a minha capacidade ali de reserva naquele investimento. Ok? Então, quanto mais você impulsionar, melhor. Outro exemplo, isso eu falo muito também para meus clientes de previdência privada. Para quem não sabe, eu vendo, eu tenho, né, esse negócio também de previdência privada. Então, imagina que você todo mês guarda R$ 100 para a tua aposentadoria em uma previdência privada. Eu tenho um cliente que quase todo mês ele coloca um valor a mais, R$ 100 a mais, R$ 200 a mais. Ele está fazendo simplesmente isso que eu estou falando para vocês. Ele está impulsionando a aposentadoria dele. E aí ele vai ter duas escolhas lá na frente. Ou se aposentar mais cedo, ou se aposentar com um valor maior. Mas ele está plantando essa semente hoje. Ok? Ele está fazendo esse esforço de impulsionar o objetivo dele. Ok? Então, esse é o ciclo do planejamento, certo? É o guia PCI. Espero também que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam, se estão com dúvidas, mandem aí no chat, por favor. Ok? Alguém quer falar? Ai, Wellington, eu quero. Já deixei aqui uma mensagem no teu privado, tá? Sua previdência privada para minha mãe. Tá certo. Depois a gente trata esse assunto aí, valeu? Tá bom, beleza. Certo? Então, em relação à aposentadoria, à velhice, é algo interessante, porque a nossa mente não consegue pensar nisso, certo? A nossa mente, o nosso cérebro, ele não consegue ter afeição por uma pessoa que ele não conhece. Imagina, eu vou dizer para vocês aqui o seguinte: ó, na mentoria tem uma menina chamada Laura, mora em São Paulo. Você consegue dar R$ 200 para ela todo mês? E aí, vocês vão dizer o quê? Mas eu não conheço Laura. Por que eu vou dar R$ 200 para ela todo mês? O que é que eu vou ganhar em troca?
Da mesma forma, se eu disser, imagina que Laura está conversando comigo sobre previdência, a Laura vai dizer, aí eu vou dizer para a Laura, você precisa colocar R$ 200 na tua previdência privada para Laura lá do futuro. Qual a leitura que o cérebro de Laura vai fazer? Mas eu não conheço Laura do futuro. Eu não sei como é que ela vai estar, eu não sei se ela vai estar viva, eu não sei se ela vai estar multimilionária. Então, eu não vou fazer isso. Aí o que é que acontece? Eu estou auto-sabotando, né? No caso, a Laura está auto-sabotando ela mesma do futuro, ela não vai impulsionar esse objetivo, e há um grande risco de quando ela chegar lá nos seus 50, 60 anos, ela não esteja preparada financeiramente para viver uma vida tranquila. Ok? Então, é mais ou menos esse o raciocínio, o entendimento sobre impulsionar os teus objetivos. Claudiane colocou, muito bom, tenho interesse também na previdência privada. Ok, depois a gente pode falar sobre isso, tá? O que mais? Vamos ver. Ciclo do planejamento foi. Ok, então, jamais gaste seu dinheiro antes de você possuí-lo. Jamais gaste seu dinheiro antes de possuí-lo. Thomas Jefferson falou isso. E eu acho que ninguém deveria concordar. Mas se as minhas ações fossem um reflexo se eu concordo ou não com essa frase ou com esse pensamento, eu estaria dizendo eu não concordo. Porque se você pegar de 10 pessoas, 8 gastam mais do que ganha. Talvez você esteja nessas 8 que gastam mais do que ganha. Aí existe uma máxima da educação financeira, qualquer pessoa, independente do nível. Você está falando comigo aqui, eu vou te dizer, primeiro passo, gaste menos do que ganha. Se você for conversar com Roberto Navarro, que é um dos maiores planejadores financeiros, se você for conversar com, agora esqueci os nomes, os maiores educadores financeiros do Brasil, todos eles vão dizer a mesma coisa. Para você realizar, para você conquistar, o primeiro passo é gastar menos do que ganha. Ok? Esse é o primeiro passo. Aí onde é que está o problema? A gente acaba assumindo muitos compromissos. A gente assume muitos compromissos, muitas vezes compromissos de longo prazo, empréstimo, financiamento de carro, de apartamento, ok? Só que ao longo do tempo, outras obrigações elas vão entrando no orçamento. E eu não consigo me desfazer daquelas de longo prazo. Só que a receita, o teu salário, ele não acompanha essa mesma escala de crescimento. Então, em um mês, eu consigo, em um ano, eu aumento, por exemplo, R$ 50, R$ 100 de salário, quando aumenta. Só que em um ano eu aumento R$ 1.000 de uma parcela de um carro, R$ 1.000 de um financiamento do apartamento. Ok? Cartão de crédito, que deveria ser para emergência, eu tenho ele mais como uma despesa fixa, porque todo mês eu pago R$ 1.000, R$ 2.000 de cartão de crédito. Então, você não está seguindo o básico, que é gastar menos do que ganha. E aí você tem duas soluções. Uma, reaver todas as tuas despesas, todos os teus gastos. E duas, aumentar de renda. Gerar renda extra, se capacitar para ver se consegue uma promoção. Ok? Eu gosto mais da renda extra, porque eu fiz curso de especialização, fiz curso disso ou daquilo, mas não depende só de você. Vai depender da tua empresa reconhecer o momento para lhe promover. Se você coloca as suas habilidades para fora e tenta gerar uma renda extra, vai depender dos teus esforços. Ok? Então, é mais ou menos isso. Você precisa aí reduzir ou reavaliar as suas despesas e tentar aumentar a tua renda. Ok, gente? Deixa eu voltar a minha câmera. Estamos no momento de dúvidas. Se você tiver dúvidas, fique à vontade.